Entrevista Central do Brasil. Olá, Emília, e a todas as pessoas que nos assistem agora. Vamos falar hoje sobre jornalismo, pautas, democracia e sociedade, com a professora e jornalista Fabiana Moraes, que acaba de lançar o livro A Pauta como Arma de Combate. Seja muito bem-vinda, Fabiana, tudo bem? Tudo bem, Afonso? Obrigada pelo convite. Fabiana, o livro A Pauta como Arma de Combate, como já falei, foi lançado agora esse mês, né, no Recife, e faz uma reflexão sobre a essência das decisões, sobre o que é notícia no nosso jornalismo. Por que, na sua avaliação, a pauta tem esta centralidade política nas redações? A gente costuma falar que a pauta é a espinha dorsal do jornalismo, é da notícia. Para muita gente que não pode não saber, porque pode ser algo muito do campo do jornalismo só, né? A pauta é vista como uma espécie de roteiro daquilo que o jornalista vai produzir, seja na rua, seja a partir das redações, né? Uma espécie de como fazer uma notícia especificamente, quem vai entrevistar, como é que vai abordar. E o que a gente vai percebendo é que essa maneira de fazer o jornalismo através da ideia de pauta, muito instrumentalizada, só como um roteiro, ela acaba não respondendo a várias questões, como, por exemplo, quem são geralmente as pessoas que eu escolho para falar? Uhum. Quais são os enfoques geralmente dados às temáticas, aos assuntos que são tratados pelo jornalismo? Então, a ideia da pauta como arma de combate é justamente quando a gente pensa reflexivamente em como é que são feitas essas pautas, né? E como é que a gente pode repensar justamente essas formas de fazê-las, né? Então, por exemplo, a gente sabe que historicamente na imprensa mundial, especificamente na brasileira, as pessoas mais procuradas para dar entrevistas são pessoas brancas. Geralmente também são homens, né? A ideia de especialista, né? Assim, o saber mais procurado geralmente é o saber acadêmico, um saber especializado. Você disse também no seu perfil lá no Instagram, em uma postagem, que este livro não é apenas uma reflexão sobre o jornalismo, ele trata também sobre a nossa democracia. Como é que você percebe, né, e observa a contribuição dos jornais, dos sites, dos canais de televisão para o que você chamou de estado das coisas, né, dessa situação em que nós estamos? Uhum. Afonso, eu acho que o jornalismo é uma atividade central na democracia, né? Tanto é que quando a gente tem visto ataques a jornalistas ao redor do mundo, e aqui no Brasil isso se tornou uma coisa muito comum nos últimos anos, a gente vê, eu acho que uma das materializações, né, mais evidentes dessa corrosão democrática pela qual o Brasil vem passando há alguns anos. É, Ao mesmo tempo, o jornalismo ele também acaba por promover essa própria antidemocracia a partir do momento em que, primeiro, a gente pode pensar aqui em política de diversas maneiras, não pensar política só a partir do nível institucional, partidário. Mas a partir do momento em que, por exemplo, os jornais, para pegar um exemplo quente, que é atrelar a votação de um determinado candidato, nesse caso de Lula, ao analfabetismo no Nordeste, isso é uma forma de corrosão democrática que os jornais promovem, né? E que isso foi visto agora, eu escrevi a respeito dessa semana numa coluna no Intercept, e a gente viu a CNN e o UOL, por exemplo, noticiando essa matéria, e que depois foi utilizada numa live do presidente da República. Então, a gente vê aí quase que um casamento perfeito, né, entre jornalismo e institucionalidade, nesse caso, a instituição é a própria presidência da República, né, promovendo um discurso completamente xenófobo, né? E a xenofobia não cabe na democracia. Muito se fala da crise do jornalismo, Fabiana. Ele tem sofrido também aqui no Brasil diversos ataques, em especial da extrema-direita. Mas esse mesmo grupo, né, emula sites, a estética do próprio jornalismo para divulgar notícias falsas. Como é que você avalia esta apropriação? Primeiro que fake news não tem uma novidade exatamente. Eu acho que a fake news, a ideia de fake news, de desinformação, ela nasce com o próprio jornalismo, né? Eu sempre gosto de lembrar disso, que nesse jornalismo mais comercial, ali no século XIX, nos Estados Unidos, eles publicaram uma entrevista com o Barba Azul, que era um pirata que nunca resistiu,
né? Mas claro que a gente tem hoje uma super hiperprodução e fragmentação dessa prática através de plataformas várias, que vão emular, como você está bem falando, né, toda essa discursibilidade jornalística, seja no conteúdo ou na forma. O que eu acho interessante pensar é que é um grupo que muitas vezes ataca o jornalismo, descredencia o jornalismo, ao mesmo tempo que está se utilizando das ferramentas dele. Não deixa de ser interessante pensar nisso. Então, a partir do momento em que há uma simulação da credibilidade jornalística, significa dizer que essa credibilidade ainda existe e é forte. Porque se ela não fosse, não se recorria às formas discursivas dela para se fazer valer, para ter um efeito, né? Eu acho que isso é uma questão interessante para a gente pensar como jornalista. Gente, hoje a nossa pauta foi jornalismo com a professora e jornalista Fabiana Moraes e todo esse universo da comunicação. Fabiana, muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima oportunidade. Vou mostrar aqui a coisa do livro, para ninguém saber. Esse aqui. Maravilha. Obrigado, Obrigada, Fabiana. Lúcio. Beijão. Voltamos com você aí no estúdio do Central do Brasil.